Vamos então dar início à segunda audição desta tarde. Vamos ter a audição da entidade reguladora para a comunicação social. E eu começo por dar a palavra ao Sr. Presidente Dr. Sebastião Póvoas, a quem cumprimento e a quem desejo um excelente ano de 2021. Tem a palavra para uma intervenção de 10 minutos. Senhora Presidente, os meus respeitosos cumprimentos para a Senhora Presidente e para os senhores deputados do grupo parlamentar. Eu queria, antes do mais, desejar-lhes um ótimo 2021, com tudo o que merecem e merecem muito. A minha intervenção vai ser uma intervenção curta, porque hoje não estou propriamente em condições de saúde permissíveis de fazer uma intervenção mais exaustiva. Sinto-me um bocadinho incomodado precisamente com questões de saúde. No entanto, eu peço à Sra. Presidente e aos Srs. Deputados que não relevem esta falta, que é de todo injusta. Eu convido-me a fazer, em nome do Conselho Regulador, a apresentação do relatório de regulação e do nosso relatório de atividades e contas. Enquanto à apresentação do relatório de regulação, eu fiz um texto que consta e assim será muito mais simples. Eu não irei aqui ser fastidioso ler o texto integral, mas é um texto de abertura que faz um bosquejo, um esboço das atribuições e competências da ERC e daquilo que a ERC fez e que vem depois detalhado, aí sim exaustivamente, ao longo do relatório, dividido pelas várias áreas de intervenção da ERC. Queria, no entanto, e antes de concluir, pedir convênio à Sra. Presidente que, atendendo ao meu Estado, que a maior parte das intervenções sejam delegadas do Sr. Vice-Presidente, no Sr. Professor Armário Mesquita, que está sentado aqui à minha direita, e todos os membros do Conselho Regulador estão, como é óbvio, incondicionalmente ao dispor dos seus deputados para responderem às questões que lhes sejam postas. Este relatório reporta-se a 2019, portanto, nós temos mais na nossa memória as atividades da ERC do ano que agora terminou. No entanto, é importante referir que ao longo de 2019 a ERC teve uma evolução que procuramos que fosse melhor, e no sentido de garantir as atribuições, primeiro aquelas que constam da Constituição da República, da Lei de Imprensa e dos vários diplomas da comunicação social, da rádio, da televisão, e até no que concerne aos direitos de personalidade ao Código Civil, e também lembrar as várias diretivas da União Europeia, às quais nós estamos sempre muito atentos e que deram origem recentemente ao alargamento das competências desta entidade reguladora, e isso é refletido mais no relatório de contas e no relatório das contas, que pode provocar uma certa perplexidade a certos pontos do relatório de contas, porque o aumento do número de funcionários da ERC e porque o aumento do número de despesas com o pessoal. Eu direi simplesmente que grande parte desse aumento é consequência
ou em primeiro lugar, das atividades, das competências e das atribuições da ERP terem aumentado. Por outro lado, nós temos eliminado e completamos o número de precários e fazer a integração nos quadros para dar maior garantia e darmos regalias também sociais aos funcionários da ERP. Finalmente, este é o last e absolutamente não irrelevante, continuamos credores de uma quantia que o Ministério das Finanças tem retida e que é da contribuição devida pela ANACOM, mas que não chega realmente aos nossos, como dotação nossa. Tem ficado retida no Ministério das Finanças, que estranhamente não responde às nossas interpelações, que são sucessivas e reiteradas nesse sentido. É uma questão que a entidade reguladora e este Conselho Regulador vem colocando aos senhores deputados. E a questão esta situação é tanto mais estranha que, quanto à Assembleia da República recentemente, isto irá refletir-se no relatório futuro do ano 2020, aumentou a contribuição da Assembleia da República, transferiu diretamente para o nosso orçamento e a contribuição da ANACOM, que é uma entidade independente, continua retida. Pronto, eu não maço mais os senhores deputados, não estendo mais a minha intervenção inicial e se a senhora Presidente entender por bem, eu daria a senhora Presidente, claro que quem dá e dá a palavra ao senhor Vice-Presidente, o Sr. Professor Mário Machado. Obrigado. Não. A ligação foi baixa? Não. Tem a palavra então o Sr. Vice-Presidente, Dr. Mário Mesquita. Muito boa tarde. Começo por cumprimentar a Sra. Presidente da Comissão de Funções e também por cumprimentar todos os deputados que participam nesta sessão. Para nós, simbolizam a Assembleia da República, o órgão do qual é emanente. Também queria dizer que este é um relatório vasto e que não vou fazer uma síntese do relatório, mas apenas sublinhar a importância de alguns pontos, um dos quais foi suscitado pela própria Assembleia da República, que apresentou, que solicitou à ERP um estudo sobre a literacia pediátrica, sobre a desinformação, o qual foi elaborado e apresentado numa sessão da sala do Senado, com a presença de deputados dos vários partidos, no final da anterior legislatura. Esse relatório, já posteriormente a essa apresentação, foi também objeto de uma consulta pública promovida pela ERP, a que várias entidades responderam. Não direi que é motivo. Não direi que o resultado dessa consulta correspondesse às nossas ambições, mas houve órgãos de comunicação social, houve associações do setor, houve várias entidades que se pronunciaram e nós temos em conta este assunto. Desse relatório constavam também algumas, não ainda propostas de lei, porque não é o caso, mas sugestões de legislação em áreas em que nos parece haver lacunas. E aí posso citar, por exemplo, a questão
a questão da noção de órgão de comunicação social, que tem sido objeto de vários debates e que se pretende uma noção adequada às tecnologias do nosso tempo, às tecnologias que, no nosso tempo, veiculam conteúdos informativos e jornalísticos. E aí põem-se problemas de aparecerem órgãos que pretendem, que aparecem, por exemplo, só no digital, que pretendem escrever-se na época. Isto tem sido objeto de análise, nomeadamente, da área de registros da ERC, que é a mais antiga área da ERC, por órgãos que tem o seu interesse, porque já veio do Acifor, já veio do início, não direi sequer do início do regime democrático, que é anterior a isso, era, portanto, o local onde se registravam as publicações, mas que hoje assume uma maior importância, dada a necessidade ou a vantagem que possa haver em registrar os órgãos que existem no digital. E, portanto, há que ter um papel persuasivo em relação ao trabalho que esses órgãos devem, ou à vantagem que esses órgãos devem ter em inscrever-se na ERC, e a vantagem que a ERC tem em termos inscritos. Dr. Mário Mesquita, peço desculpa por interromper, mas já ultrapassou o seu tempo e pedia-lhe que guardasse parte da sua intervenção para as respostas que pode dar de seguida aos senhores deputados. Muito obrigado. Passo então a palavra ao senhor deputado Pedro Sogonho, do Grupo Parlamentar do PS, que nos acompanha através de videoconferência. Tem a palavra, senhor deputado. Muito obrigado, Sra. Presidente. Peço só que confirmem se me conseguem ouvir. Estamos a ver e a ouvir. Muito obrigado, Sra. Presidente. Quero cumprimentar todo o Conselho de Regulação da ERC e também todas as senhoras e os senhores deputados presentes na Comissão e desejar a todos um excelente ano novo de 2021. Eu tenho algumas questões, pedi alguma tolerância à Sra. Presidente, dado que fui nomeado relator para o parecer destes dois documentos, o relatório de regulação e o relatório de atividades e contas de 2019 da ERC. Vou tentar sistematizar as questões por dois grupos, uma relativa ao relatório de regulação e outra relativa ao relatório de atividades e contas, e tentar ser o mais objetivo possível. Relativamente ao relatório de regulação, quero destacar como positiva no ano 2019 a publicação da Diretiva sobre a cobertura jornalística da violência doméstica, bem como o relatório sobre a qualidade da legendagem para surdos nos serviços de programas generalistas de acesso livre. Do conteúdo do relatório, denotamos que existiram 350 deliberações do Conselho Regulador, o que está em média com o crescimento do número de deliberações que tem existido ao longo dos anos, mas analisando pelo tipo de suporte, vemos que metade destas deliberações correspondem à televisão, a outra metade dividem-se quase equitativamente entre imprensa e rádio e apenas 13% sobre o tipo de suporte internet. E a pergunta que queria deixar era se está a ERC preparada para que esta proporção no futuro venha a ter alterações e, portanto, se no âmbito da análise que tem que fazer para a produção das deliberações, está a ERC preparada para que a plataforma internet venha assumir uma maior proporção de processos e deliberações a que a ERC tenha que elaborar e aprovar.
Depois registramos ainda também a participação da ERC no relatório do ERGA, o Grupo Europeu dos Reguladores, sobre a aplicação do Código de Conduta contra a Desinformação pelas plataformas online, onde coube à ERC avaliar alguns dos parâmetros da aplicação do Código no território português pelas plataformas Facebook, Twitter e Google. Esta participação da ERC foi em novembro e dezembro de 2019, o relatório foi apenas publicado no ano já de 2020, mas a questão que gostaria de colocar é se este tipo de avaliação sobre as novas plataformas online, se de alguma forma está a ERC preparada para as rotinar de forma a que possam ser periódicas e que possam ter um conjunto de série de dados que possam ser avaliados e refletidos futuramente. Na transição entre o relatório de regulação e o relatório de atividades, também registar que em 2019 a ERC lança o portal de transparência dos média, que permite conhecer a titularidade, a gestão dos meios e os meios de financiamento das entidades que são titulares de órgãos de comunicação social e a existência desse portal tem, obviamente, impacto não só na atividade da ERC, mas também no próprio relatório de contas. Gostaria de perguntar, olhando, por exemplo, para o movimento pessoal que houve nesse ano, 2019, em que a ERC começa com um quadro pessoal de 76 pessoas para um quadro de 86, encontramos apenas um técnico superior de informática e um administrativo afeto a esta área. A questão que gostaria de colocar é que, face à importância dos sistemas de informação na prossecução das atribuições da ERC, face à importância deste tipo de plataformas, como o portal de transparência dos média, face às questões da segurança informática e da salvaguarda e controle dos dados que estão à guarda da ERC, se a existência apenas de um técnico superior e um administrativo garante a autonomia estratégica da ERC relativamente aos sistemas de informação ou se fica demasiado dependente de entidades externas para este efeito. Ainda relativamente à questão do balanço social e do quadro pessoal, percebemos que o quadro cumpre a paridade de género, no caso cerca de 60% de mulheres e 31% de homens no quadro de pessoal da ERC. No entanto, se fizermos uma análise sobre os técnicos superiores, a predominância de mulheres é de facto expressiva, mas no caso dos dirigentes superiores há de facto um predomínio masculino. Portanto, se é algo que o Conselho de Regulação tem presente e se acompanha estes números. Sobre a questão... Para concluir, que já ultrapassou o seu tempo. Vou tentar sintetizar. Sobre a questão das contas, a ERC apresenta neste ano de 2019 um resultado líquido negativo de cerca de 350 mil euros. Julgo que o Sr. Presidente focou a questão da regularização dos vínculos precários e do aumento do quadro pessoal como resultante no aumento de despesa de pessoal, que pode explicar parte deste resultado líquido negativo, mas a questão que gostaria de colocar é se há um plano de reequilíbrio dos resultados da ERC relativamente a este ponto. Verificámos também que cumprem o Regulamento Geral de Proteção de Dados, têm encarregado de proteção de dados nomeado. Pergunto se esse encarregado tem carta de admissão e se o plano para a avaliação da proteção dos dados no seio da ERC está em curso. E, por último, deixar uma informação... Tem mesmo concluído, se faz favor. Tem, à semelhança de outros reguladores, como o Banco de Portugal, a ERSA, etc., plano de gestão de riscos de corrupção e infrações conexas, ao abrigo da recomendação número 1 de 2009,
do Conselho de Prevenção à Corrupção. Muito obrigado, Sra. Presidente, pela tolerância na colocação destas questões mais concretas. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Passo então a palavra ao Conselho Regulador da ERC para uma intervenção de 5 minutos. Eu vou ser muito sucinto, porque, em nome do Conselho Regulador, vou só responder à última parte das perguntas que o Sr. Deputado fez e que se prende com 2 pontos, que são o nome do género no pessoal dirigente. Se considerarmos que os membros do Conselho Regulador se integram o pessoal dirigente, será assim como o Sr. Deputado disse. A maioria é do género masculino. Mas se considerarmos que o pessoal dirigente são os diretores de serviço, só temos um diretor de serviço do género masculino e todos os outros diretores de serviço são do género feminino. Segundo ponto, técnicos superiores. Realmente, neste momento, só temos um técnico superior de informática, mas temos um concurso aberto para recrutamento de mais um técnico superior de informática. Concurso que foi suspenso por razões que tiveram a ver com o confinamento, com a pandemia e com o teletrabalho. De outro modo, temos tudo garantido a esse nível, só um técnico superior. Temos outro administrativo com o curso de informática e temos um estagiário que nos trabalha também na área informática. E eu, se a Sra. Presidente permite, deixaria aos meus colegas responderem às outras questões levantadas pelo Sr. Deputado, como o Sr. Professor Mário Mesquita, na parte que entender. Muito obrigado. Tem então a palavra o Sr. Dr. Mário Mesquita. Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu queria dizer, em primeiro lugar, que, além de subscrever aquilo que o Sr. Presidente disse, queria também sublinhar que nós fomos eleitos pela Assembleia da República. Portanto, essa questão do género neste Conselho, se não for, deveria ter sido ponderada na altura da nossa eleição. Não há uma questão que esteja no nosso atual mandato alterado. Mas nós somos uma entidade que se preocupa com essa questão da igualdade de género. Aliás, ela faz parte da agenda internacional na qual é sincera. Eu queria, ainda em relação à intervenção do Sr. Deputado, queria dizer ainda o seguinte. Relativamente à questão das queixas serem, sobretudo, provenientes da televisão, da rádio, uma parte da televisão, outra da rádio e dos jornais, isso tem a ver com a situação concreta do que representam essas várias áreas, incluindo a internet. Mas concordo com aquilo que me parece estar implícito na intervenção do Sr. Deputado, em relação ao futuro, isto é, previsivelmente, o digital, a internet, aumentará a sua influência na sociedade portuguesa e, naturalmente, também isso se repercutirá nas queixas e nas solicitações éticas. Se a ERC está preparada, o Sr. Deputado, e eu diria que a ERC tem a noção de que tem que se ir preparando. Tem que ser um processo evolutivo. Quer dizer, à medida que essa realidade das tecnologias, da comunicação e da informação se for desenvolvendo, a ERC terá que ir respondendo. E parece-me também óbvio que as medidas recentes da União Europeia relativamente àquilo que diz respeito ao digital, à desinformação, a todas essas problemáticas da regulação mediática, terá que melhorar, nomeadamente, ou desenvolver, não é melhorar, é desenvolver a sua área de informática.
E para isso nós contamos, como bem disse o Sr. Presidente, contamos com a contribuição para a ERC que está prevista na legislação correspondente, nomeadamente as verbas que têm sido, eu não quero qualificar, isso em si mesmo já inclui alguma polémica, mas as verbas que deveriam ser anualmente transferidas para a ERC e que não têm sido. Aliás, nós colocamos isso ao Sr. Presidente da República na primeira audiência que tivemos com ele, após tomarmos posse, e ele manifestou-se muito sensível a essa preocupação. Mais não direi, porque se tratava de uma audiência entre o Conselho Regulador da ERC e o Sr. Presidente. De todo modo, queria também dizer que, em relação ao portal da transparência dos médicos, nos parece um portal cada vez mais importante, e uma área cada vez mais importante, será o meu colega Francisco Azevedo e Silva que responderá. Queria ainda dizer que, em relação à articulação da ERC com a União Europeia, gostaria de ouvir também o meu colega João Pedro Figueiredo e gostava de ouvir a doutora Fátima Rezende acerca das áreas que lhe incumbem, nomeadamente daquilo que diz respeito. Dr. Mário Mesquita, peço-lhe que conclua, por favor. Eu estava a terminar uma frase, Sra. Presidente, e concluirei imediatamente. Sou uma pessoa disciplinada. Embora não tenha sido por isso que eu me tenha tornado mais conhecido no meu meio profissional. E, portanto, dizer-lhe que, sim, senhor, Dr. Fátima, também dará o contributo relativamente às áreas de sua competência aqui na ERC, e, portanto, esqueço aqui a minha intervenção. Muito obrigado. Muito obrigado ao Sr. Deputado, muito obrigado à Comissão, muito obrigado à Sra. Presidente. Obrigada, Dr. Mário Mesquita, e passo de seguida a palavra à Sra. Deputada Cláudia Bento, do Grupo Parlamentar do PSD. Obrigada, Sra. Presidente. Antes de iniciar a minha intervenção, quero desejar a todos os presentes um bom ano. Gostaria também de informar que a intervenção do Grupo Parlamentar do PSD será dividida entre mim e a Sra. Deputada Carla Borges. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, cumprimento o Sr. Presidente, o Dr. Sebastião Povas, o Sr. Vice-Presidente, Dr. Mário Mesquita, e os restantes membros do Conselho Regulador presentes. Agradeço os relatórios enviados à Comissão da Cultura e Comunicação, os quais demonstram todo o trabalho desenvolvido pela ERC no que diz respeito à regulação e à supervisão de todas as entidades no domínio da comunicação social. Agradeço igualmente a exposição efetuada inicialmente, a qual demonstra o enorme trabalho desenvolvido nesta área. O Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata não pode deixar de salientar um aspecto que consta no relatório de atividade e contas e que também foi mencionado pelo Sr. Presidente e que tem a ver com a contabilização dos valores provenientes da ANACOM, cujos valores se aguarda a respectiva transferência. Esta é uma situação recorrente e que acarreta graves problemas para o funcionamento da ERC. Adicionalmente, estes procedimentos ultrapassam a vontade da ANACOM, pois têm origem em determinações do Ministério das Finanças, o que não deixa de ser lamentável. A quando da discussão na especialidade do Orçamento de Estado para 2021, o PSD confrontou o Sr. Ministro das Finanças relativamente a esta temática, mas infelizmente não obteve qualquer resposta. Sr. Presidente, na consequência do compromisso da ERC com a proteção dos direitos dos públicos com necessidades especiais, foi criado o Guia das Boas Práticas em matéria de legendagem para surdos. Em 2019, a ERC tornou público um relatório sobre esta temática, nomeadamente nos serviços de programas generalistas da RTP1, RTP2, SIC e TVI. Gostaríamos de saber se, após estas diligências da ERC, se os resultados obtidos estão em conformidade ou não com as recomendações existentes ou se, porventura, consideram que devem ser tomadas medidas adicionais.
Terceiro ponto, a transposição da diretiva respeitante à oferta de serviços de comunicação social audiovisual introduziu alterações na atual lei da televisão e dos serviços audiovisuais a pedido, com particular impacto na atividade reguladora da comunicação social. Gostaria que se pronunciassem sobre se as alterações legislativas, entretanto acolhidas e introduzidas na ordem jurídica, está ou não em linha de expectativa de funcionamento da ERC, se existem recursos humanos e financeiros que permitam o exercício das funções que decorrem desta transposição. Por último, ponto que irei falar é relativamente ao dossiê da temática da televisão digital terrestre. Em 2016, o Conselho de Ministros aprovou uma resolução que alargaria a oferta da TDT em mais 4 canais, 2 canais de serviço público e 2 canais de canais privados, abrangendo 2,5 milhões de portugueses que apenas dispõem deste meio de televisão. Contrariando esta resolução, o Ministério da Cultura anunciou recentemente que o alargamento da TDT se fará apenas por 2 canais públicos a ser operados pela RTP, um no domínio do conhecimento e outro a nível da RTP África, excluindo os operadores privados. Deste modo, consideram que esta solução se coaduna com o princípio de universalidade da TDT e se a qualidade e diversidade da rede se encontra ou não promovida. Passo agora a palavra à minha colega, Carla Borges. Obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Carla Borges, do Grupo Parlamentar do PSD. Muito obrigada, Sra. Presidente. Em exercício, um cumprimento ao Sr. Presidente da ERC e aos seus colegas que estão aqui presentes também. Muito rapidamente, Sr. Presidente, trago-lhe uma pergunta muito concreta e que tem a ver com algo que está no âmbito das suas competências, que tem a ver com a publicidade institucional adquirida pelo Estado. Durante o ano 2020, o Grupo Parlamentar do PSD dirigiu a Vossas Excelências 2 requerimentos relativamente a dados que aparecem nos vossos relatórios trimestrais, não só no que diz respeito ao ano 2019, mas também 2020. Requerimentos que, na nossa opinião, ainda não foram satisfatoriamente respondidos e daí trazermos hoje aqui a questão e tem respeito com os valores que são apresentados nos relatórios, tendo nós tido conhecimento de alegadas divergências entre os valores apresentados no relatório e os valores que são efetivamente faturados pelas entidades. Portanto, Sr. Presidente, a minha pergunta é muito simples. O relatório de atividades que hoje aqui é presente e que estamos aqui a discutir reflete ou não já as alterações que foram identificadas pela entidade Rádio Emissora das Beiras e que por Vossas Excelências reconhecidos através dos elementos que Vossas Excelências recolheram junto às entidades contratantes ou não. O que entendem Vossas Excelências fazer daqui para a frente, por diante, no sentido de dirimir questões como esta, em que claramente houve uma confusão, um equívoco na colocação e na submissão dos valores da contratação na plataforma que Vossas Excelências supervisionam. E outra questão, em que medida é que, se tratando de aquisições de publicidade institucional do Estado, porquê a plataforma e a utilização da plataforma onde os valores são registados não ser pública e de uso público por todos os cidadãos? Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. E passo de seguida a palavra novamente ao Conselho Regulador da ERC. Já intuíram, ou já se perceberam, o Conselho Regulador tem os seus polos divididos para conseguir uma maior eficiência. Como foram feitas perguntas sobre 3 áreas, há uma área que é do polo da doutora Fátima Rezende, que é as necessidades especiais, pessoas com necessidades especiais, outra do polo do Dr. João Pedro Figueiredo, que é o problema da televisão digital terrestre, e outra do Dr. Francisco Azevedo e Silva, que é da publicidade institucional. Se a Sra. Presidente permitir, faríamos este round-table com os 3 membros. Naturalmente que sim, Sr. Presidente. Portanto, Sra. Boa tarde, Sra. Presidente em exercício. Boa tarde, senhores deputados. Como o Sr. Presidente disse, a mim cabe a área das acessibilidades dos serviços de programas
A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que o plano plurianual que deveria terminar no ano que passou foi prorrogado por mais um ano e significa que as percentagens das acessibilidades continuam a manter-se as que estavam estabelecidas no plano plurianual que continua em vigor. Relativamente ao que se passou, houve uma evolução muito positiva. Tenho aqui um apontamento que só a CMTV é que não cumpriu a legendagem específica para deficientes auditivos e a RTP1 houve 2 semanas que também não cumpriu os índices a que estava obrigado. De resto, relativamente à língua gestual, todos cumpriram o que lhes foi exigido e inclusivamente na audiodescrição, não há nada a apontar aos canais que foram visionados. Também penso que os senhores deputados sabem, os canais são visionados semanalmente, portanto, temos sempre um relatório de todas as semanas e estas informações que eu estou a dar é o resultado desse visionamento que é feito ao longo do ano. Bom, então, cabe-me agora, julgo eu, que a vez de tentar responder às perguntas relacionadas com a televisão digital terrestre, colocadas pela senhora deputada, a que eu gostaria de cumprimentar e desejar um bom ano, assim como todos os restantes deputados presentes, naturalmente a senhora Presidente. Relativamente à questão do alargamento da televisão digital terrestre para canais públicos, para os canais públicos, eu devo dizer que a senhora deputada põe a questão no âmbito do princípio da universalidade. Eu devo dizer que o princípio da universalidade é precisamente um dos princípios que compete ao serviço público, digamos, promover através de uma programação para o mais amplo espectro público possível, por um lado, e para isso tem o financiamento e é concedido através da indenização compensatória, coisa que os privados não têm e que talvez por limitações orçamentais não estarão em tão boas condições de responder a esse mesmo princípio da universalidade como o serviço público. No entanto, devo dizer que a questão suscita-nos alguma preocupação, não especificamente no que diz respeito, digamos, à satisfação da diversidade dos públicos e, portanto, ao princípio da universalidade, mas sim em relação à escassez da oferta privada, de canais privados de televisão, que, enfim, devem integrar o sistema dual europeu de televisão que é partilhado entre o serviço público e os serviços privados. Se tivermos em conta o atual panorama, parece-nos claro a todos que esse cenário está muito desequilibrado, porque se falarmos apenas da TDT, com a predominância de 7 canais públicos, se quisermos contar com o canal do Parlamento e apenas 2 privados, não existe esse equilíbrio. No entanto, não compete à ERC fazer, digamos, a avaliação da forma como é afetado o espectro radioelétrico aos serviços de programas de rádio e televisão. Essa é uma competência do Governo. A ERC apenas se pronuncia a título de parecer quando há um concurso público para o lançamento de novos canais privados, necessariamente, uma vez que os públicos não têm licenças. E por isso, esse não é um exercício que compita à ERC fazer sem prejuízo da participação da ERC nos trabalhos que julgo que estão perspectivados pelo Governo também, relativamente ao alargamento da TDT para além do atual
MUX-A, o que comporta os 9 canais. Ou seja, quero eu com isto dizer que essa lacuna da oferta dos serviços de programas privados poderá, eventualmente, colocar-se com mais vantagem, com maior, digamos, pragmatismo até, no âmbito do alargamento da TDT para além do MUX atualmente existente. Eu não sei quais são as razões que estão subjacentes a essa escolha, provavelmente terão a ver com razões de mercado ou insuficiência, digamos assim, de sinais por parte dos operadores privados para entrarem no mercado de televisão e o Governo para que, enfim, para ocupar um espaço que está em aberto e que, enfim, não está rentabilizado, terá eventualmente apostado em integrar mais canais, não é? Sem prejuízo de pensar o alargamento da TDT para além do MUX-A, para além dos 9 canais ou dos 7 canais atualmente existentes e mais 2. Ou seja, a questão da TDT não deve ficar fechada, na nossa perspectiva. Acho que tem um papel no sentido de contribuir para pensar numa solução que alargue. Peço que conclua, Dr. Paulo. Mas, relativamente à pergunta concreta, a ERC não se pode pronunciar em concreto, porque também não está no âmbito das suas competências fazer. Obrigado, Presidente. Então a palavra à Sra. Deputada Alexandra Vieira, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores deputados aqui presentes. Cumprimento também os senhores membros do Conselho Regulador da ERC e desejo a todos os presentes um bom ano. Desde julho de 2020, que a entidade reguladora para a comunicação social está a avaliar a eventual alteração não autorizada de domínio que envolve responsabilidade contra a ordem nacional e pode dar origem à suspensão de licença ou responsabilidade criminal, tendo em conta o artigo 72º da Lei da Televisão e dos Serviços Audiovisuais a pedido. A 12 de outubro, a CMVM confirmou as suspeitas da ERC de que o acordo parasocial assinado entre Mário Ferreira e a Prisa, quando da aquisição de mais de 30% do capital da Média Capital a esta última, constituía um exercício concertado de influência, o que obrigou Mário Ferreira a lançar uma oferta pública de aquisição sobre a Média Capital, confirmada, entretanto, pela própria Assembleia Geral de novos acionistas não reconhecidos pela ERC a 21 de dezembro. O quadro de participação da Média Capital, reconhecido pela ERC até hoje no seu portal de transparência, além da Pluri Investments, são a Trium, a Biz Partners, a SIN, a Zenith Odyssey, a Fitas e Essências, a do Casal Investimentos e o NCG Banco. A 3 de novembro, a Prisa confirma a venda dos restantes 60,47% a uma série de novos acionistas. A Trim DGPS, a Biz Partners, que é um consórcio de vários investidores com 11,9%, incluindo a IBG, com sede no offshore da Madeira, a SIN, outra vez a Zenith Odyssey, a Banca, a Fitas e Essências, a do Casal, o Investimentos, com Cristina Ferreira com 2,5%, António Carvalho 1,7% e Manuel Ferreira Lemos com 1%. A 23 de novembro, e perante a intenção dos novos acionistas para uma deliberação onde define a suspensão imediata do exercício dos direitos de voto inerentes às participações qualificadas em causa, assim como dos direitos patrimoniais inerentes às participações qualificadas. Exigiu também que houvesse o depósito dos direitos patrimoniais em conta individualizada aberta junto de instituição de crédito, sendo proibida a sua movimentação durante a suspensão. No entanto, a 24 de novembro, esta deliberação foi ignorada pelos auto-intitulados novos acionistas e Mário Ferreira é eleito presidente da Média Capital.
Perante este cenário absurdo, é necessário que o regulador esclareça aqui o que entende serem as fundadas dúvidas sobre a identidade das entidades efetivamente titulares de participação qualificadas na média capital. E se assistimos na Assembleia Geral ao que definiu na deliberação de 23 de novembro com potencial manipulação deste momento e de falta de transparência sobre essa mesma titularidade. Portanto, se a administração da média capital cumpre ou não os critérios de transparência e legalidade necessários para desempenhar as funções que assumiu. A segunda questão que eu tenho para os senhores conselheiros é o seguinte. Em setembro de 2009, a ERC publicou um importante estudo sobre desinformação, onde incluiu uma lista de sites e páginas nas redes sociais identificadas como sendo transmissores privilegiados de notícias falsas em Portugal. Veio-se a descobrir, meses depois, já em janeiro de 2020, que a própria ERC decidiu, de iniciativa própria, proceder ao registro desses sites de desinformação como órgãos de comunicação social, o que motivou uma audição do Conselho Regulador, a pedido do Bloco de Esquerda, aqui na Assembleia da República, onde, sintetizando, a ERC considera que fez o que a lei a manda fazer. Temos uma divergência sobre esta leitura que consideramos absurda e que transforma a ERC numa promotora de desinformação, algo que julgamos ser inaceitável e levaria à pronta demissão do Conselho Regulador. Por isso, perguntamos se já formulou as propostas de alteração à lei que considera necessárias para que a ERC possa fazer o trabalho que é suposto fazer, ou se, nestes 12 meses, procedeu ao registro e legitimação de mais algum órgão de desinformação. Muito obrigada, Sra. Presidente. Obrigada, Sra. Deputada. Passo então novamente a palavra ao Conselho Regulador da ERC. Sra. Presidente, Srs. Deputados, a Sra. Deputada focou dois pontos essenciais nas questões que lhe suscitaram perplexidade. O primeiro tem a ver com uma deliberação da ERC que foi mal interpretada, referente a uma Assembleia Geral da média capital. O que a ERC diz, essa deliberação não suspendeu os direitos de voto no membro da Assembleia, porque a suspensão do voto, dos direitos de voto, só poderia ser feita por um tribunal no âmbito de um procedimento cautelar que desse origem à suspensão da deliberação social. O que se disse, e uma leitura atenta chega a essa conclusão, o que se disse foi que se em qualquer deliberação se desse origem a uma situação que caracterizasse uma alteração de domínio, então a ERC teria intervenção. Isso foi o primeiro ponto, mas penso que o Dr. João Pedro Figueiredo depois continuará, mas eu queria esclarecer também a Sra. Deputada que neste momento está a decorrer a fase final da instrução do processo de controle na sessão que foi anunciado e em que são arguídos uma pessoa singular e uma pessoa coletiva que a senhora deputada anunciou. E, portanto, esse aspecto pode ser esclarecido quer pelo Sr. Dr. João Pedro Figueiredo, quer pelo Sr. Dr. Francisco Azevedo e Silva, uma vez que são os dois que estão encarregados de verificar o item desse procedimento. Eu não sei qual dos dois é que a Sra. Presidente quer dar desde já para esclarecer esses pontos.
Bom, nesse caso, eu poderei talvez tentar responder à senhora deputada. O Sr. Presidente da ERC referiu o essencial relativamente ao comunicado que a ERC emitiu, que se debruçava sobre a questão da eventual inibição dos direitos de voto, caso não fosse esclarecida a ausência de transparência relativamente à titularidade efetiva das ações da média capital, ou pelo menos de percentagem dessas ações. Eu posso tentar explicar muito rapidamente quais são. A senhora deputada, portanto, sentiu a necessidade de se esclarecesse porque é que existiam dúvidas sobre a titularidade das ações da média capital. Esse comunicado da ERC surge num contexto em que a CMVM, após ter deliberado, ou melhor, após ter feito uma investigação e ter deliberado reconhecer a existência da alteração do domínio por parte no âmbito da média capital, uma alteração de domínio através de uma venda de 30% de ações da Prisa à Plurins, atendendo à factualidade toda que estava subjacente e à existência de acordos sociais, etc. A ERC, portanto, com essa certeza que adveio dessa deliberação extremamente bem desenvolvida e fundamentada, viu-se na necessidade de abrir um processo de contraordenação por alteração não autorizada de domínio, uma vez que compete à ERC, sempre que há uma alteração de domínio, dar uma autorização prévia, tem que ser necessariamente prévia, para que essa alteração se processe. Se a ERC não dá essa autorização, existe uma nulidade. O negócio que foi feito é nulo. Porquê? Porque lhe falta um requisito essencial, que é a autorização da ERC. Portanto, a lei combina com a nulidade a existência dessa autorização. Não existindo, portanto, sendo nulo um determinado negócio, é evidente que nos fica a questão, então, afinal, se o negócio é nulo, venham lá esclarecer o que é que estão a pensar fazer e de quem é que são essas ações. Se as ações, se os 30% que passaram para o Mário Ferreira são, efetivamente, enfim, estão feridos de nulidade, de quem são essas ações. E se a resposta não for dada num determinado prazo, a ERC considera que há de facto falta de transparência e, portanto, aí sim haverá uma inibição dos direitos de voto de acordo com o que está disposto na lei da transparência. Portanto, é uma eventualidade que, entretanto, eu posso dizer aos senhores deputados que, entretanto, os advogados da Prisa responderam a essa dúvida, passada pela ERC, e neste momento essa dúvida está a ser analisada internamente, ou melhor, essa resposta está a ser analisada internamente pelos serviços da ERC, independentemente do processo de contraordenação que continua a correr, não é? E que, basicamente, o que se pretende nesse processo de contraordenação é a confirmação de que, de facto, houve uma alteração não autorizada de domínio e que isso dá lugar, ou poderá dar lugar depois a determinadas sanções, se assim se verificar. Agora, estes processos estão em curso, eu também não posso desenvolver muito mais relativamente a eles. Eu acho que este aspecto... Peço que conclua, por favor. Sim, eu concluiria, mas agora há a questão da desinformação, não é? Porque acho que existe alguma desinformação sobre a questão da desinformação, porque, na verdade, a ERC não procede ao registro de sites de desinformação para lhes atribuir uma credibilidade que eles não têm. O que a ERC faz é registar órgãos de comunicação social para os quais não existe uma definição legal, mas que a ERC, enfim, registra determinados sites com um determinado perfil, não é? Para quê? Para que esses sites possam estar sob regulação e que, não se tratando de sites jornalísticos, como será o caso de alguns desses sites referidos, pelo menos estejam sujeitos à supervisão da ERC relativamente à regulação de conteúdos mais nocivos, designadamente no que diz respeito ao discurso do ódio e à discriminação. Desculpa, mas tem mesmo que concluir. Sim, o que eu só queria dizer que a questão do site da desinformação que a senhora
deputada referiu, não foi a propósito de diversos sites, portanto a ERC não registrou diversos sites de desinformação, nem sequer são registrados como tal, como é evidente, registrou apenas um, que foi o tal que deu origem à audição parlamentar, e neste momento a ERC está a trabalhar com outras entidades, a Comissão da Carteira Profissional de Jornalista, a Associação Portuguesa de Imprensa, a Confederação de Meios de Comunicação Social, a Associação Portuguesa da Rádio e Difusão, entre outros, para a ação legislativa relativamente a esta matéria, que permita, enfim, regularizar ou pelo menos descansar as consciências relativamente à questão da desinformação e do registro de sites dessa natureza. Julgo que ter respondido também. Muito obrigada. Reitero os meus votos de um excelente ano de 2021 e vou ter que me ausentar porque tenho uma intervenção numa outra comissão. Eu vou passar a presidência desta reunião à senhora deputada Filipa Roseta. Obrigada a todos. Isto aqui é mesmo finalmente, mas nós andamos aqui a correr várias comissões. Este dia tem sido particularmente difícil. Eu julgo agora que vamos para a senhora deputada Diana Ferreira, do PCP. Muito obrigada, senhora Presidente, e desde já desejar a todos os presentes nesta sala, mas também aos membros do Conselho Regulador da ERC, um bom ano, não só neste início, mas já agora durante todo o ano, e que possa ser efetivamente melhor que o ano passado em várias dimensões. Já foram colocadas um conjunto de questões relativamente ao relatório de atividades e contas, bem como ao relatório de regulação da ERC, que são para nós também pertinentes e, reiterando a saudação aos membros do Conselho Regulador da ERC, agradeço também o envio dos documentos pela informação que nos dão da atividade da ERC, da sua ação no fundo, e também, diria eu, de algumas áreas de destaque de intervenção que a ERC sinaliza, e já aqui foi falada a questão da legendagem e da acessibilidade nos órgãos de comunicação social para pessoas com deficiência e, no caso, na legendagem de televisão para surdos, para pessoas surdas, em que, sendo reconhecido, e começava exatamente por aqui, também pedindo uma reflexão por parte da ERC, sendo reconhecido que houve já elementos e avanços positivos neste aspecto por parte dos órgãos de comunicação social, e não obstante poder haver cumprimento generalizado ou pelo menos um cumprimento significativo por parte dos órgãos de comunicação social nesta matéria, há também um entendimento de que se calhar é preciso até ir mais longe nesta mesma questão, e considerando também o trabalho que a ERC tem desenvolvido neste aspecto, perceber se entendem que basta ficar pelo cumprimento do que existe neste momento ou se é efetivamente necessário aprofundar as matérias de acessibilidade, nós entendemos que é da acessibilidade das pessoas com deficiência aos vários órgãos e meios de comunicação social, porque estamos aqui a falar do acesso à informação e, neste caso, também de um direito fundamental. Queria ainda colocar, embora isto já tenha sido referido, de um ponto de vista dos trabalhadores da ERC, do quadro de profissionais que a ERC tem neste momento, 86, de acordo com o que está no relatório, posso ter visto mal e pedia que me corrigissem se tiver avaliado mal essa informação, mas houve no ano de 2019 um acréscimo de profissionais. Queria perceber se há efetivamente um acréscimo ou se é só uma substituição relativamente a profissionais anteriores, porque do que eu vi há um acréscimo de 11 trabalhadores e a saída de um, mas pedia que dessem, no fundo, essa informação atualizada, bem como as preocupações que naturalmente também temos relativamente às verbas, e já foram aqui faladas, que não são transferidas atempadamente para a ERC para garantir o seu funcionamento. Por isso, voltando a esta questão, perceber se este quadro de trabalhadores responde às necessidades que são colocadas à ERC e perceber o ponto de situação destas verbas. Penso que foi o Dr. Mário Mesquita que disse que elas não têm sido transferidas atempadamente. Perceber aqui também o valor em dívida relativamente à última audição que tivemos da ERC aqui na Assembleia, em que havia valores em dívida de 1,5
ponto de vista das transferências e da responsabilidade do Estado para a ERC. Eu queria ainda salientar aqui do próprio relatório de regulação algumas matérias, nomeadamente no que se refere à proteção de pessoas em situação de vulnerabilidade e vítimas também, em que estão quantificadas as situações em que, no fundo, esta proteção foi infringida, digamos assim, com a SIC, a RTP1, a TVI, mas a CMTV também com um número de casos mais elevados. Queria também perceber, no fundo, depois a ação que foi feita pela ERC, se foi uma ação, diria eu, de admoestação, ou como é que foi conduzido depois todo este processo, de um ponto de vista daquelas que são as suas responsabilidades. Também em relação à alteração de programação, de um ponto de vista das próprias televisões, vem assinalada aqui a situação da TVI, em que motivaram processos contra-ordenacionais. Do que percebemos ainda neste relatório, há processos contra-ordenacionais desta situação que ainda não foram concluídos, ou pelo menos penso que à data de hoje não estão concluídos. Pedia que confirmassem se essa situação se verifica, sendo que a TVI parece ser a estação mais incumpridora. Aliás, ainda ontem tivemos um exemplo exatamente da alteração de programação por parte desta estação. E juntar também aqui a questão da diversidade sociocultural, que a ERC assinalou no seu relatório, também com preocupação face à realidade que temos, além também colocar aqui da própria atividade sancionatória da ERC, em que no relatório de regulação é dito que em 2019 o total de 22 decisões contra-ordenacionais foram adotadas pelo Conselho Regulador e em que 27,2% resultaram, no fundo, 6 processos em admoestação. Tentar perceber também, depois dessa admoestação, se foi feito algum acompanhamento que corrigisse as situações que levaram à admoestação. Queria ainda colocar duas questões muito concretas, estou mesmo a terminar, peço alguma tolerância, que não têm a ver diretamente com os relatórios, mas que penso que são importantes colocar neste momento. Uma delas tem a ver com uma notícia recente, muito recente, da venda da posição da empresa na Lusa a uma outra empresa, aliás, pertença do Grupo Bell, que cruza o seu proprietário com aquele que é um dos acionistas de referência do Grupo Global Média, que aliás é também ele proprietário, acionista da Lusa. Tentar perceber, de alguma forma, se a ERC já fez alguma análise, eu sei que é muito recente a esta realidade, e se chegou também, ou se chegou alguma informação à ERC sobre esta situação, mas perceber se há aqui alguma posição, alguma análise da ERC em relação a isto. E mesmo para terminar, peço desculpa, Sra. Presidente, mesmo para terminar, de um ponto de vista, e considerando o momento atual que temos de eleições presidenciais e o acompanhamento também por parte dos órgãos de comunicação social às eleições presidenciais, se há alguma avaliação que a ERC também tenha feito ou esteja a fazer sobre isto, e também que queixas ou que situações ou que elementos tenham chegado à ERC também sobre esta situação. Muito obrigada pela tolerância, perdi-me mesmo na intervenção. Obrigada. Estamos mesmo então agora a concluir, então passo a palavra ao Conselho Regulador da ERC para a intervenção final, terá cerca de 5 minutos, não só para responder a esta questão específica, mas também esta será a intervenção final. Eu só muito rapidamente, e já passaria ao meu colega Dr. Francisco Azevedo, só um esclarecimento à senhora deputada, que é o seguinte: a ERC não teve, não viu aumentar o seu quadro pessoal neste número que aqui aparece. O que acontece é, como eu já disse, estas pessoas eram precários, tinham um vínculo precário e nós tornamos esses vínculos precários em contratos de trabalho definitivos para lhes garantir a todos uma estabilidade pessoal, profissional e familiar. Quanto finalmente ao Ministério das Finanças está a reter, continua a reter.
nós, em 2018, recebemos a participação relativa aos resultados da ANACOM de 2015 e continuamos sem receber. A quantia de 1 milhão de euros que a ANACOM nos entregaria transita e fica retida no Ministério das Finanças. Ora, o que acontece é que nós tínhamos na altura deste 1 milhão de euros uma despesa de 1.874.000 euros e a ERC contava com 57 trabalhadores. Neste momento de 2019 conta com 89 trabalhadores e a despesa global com o pessoal subiu para 4.4.604 euros e não temos recebido as participações da ANACOM. Sra. Deputada Ana Pereira, eu, então, se a Sra. Presidente permite, se a Sra. Presidente permite, os meus colegas falariam. Claro, pode passar, pode responder como entenderem, dividirem o tempo em todos os membros do Conselho. O meu colega Francisco disse, eu vou falar primeiro, mas eu queria dizer uma palavra muito curta sobre a Bolsa. Não, é muito simples. A questão da Bolsa parece efetivamente muito grave. Vai analisá-la, mas ainda não fez, ainda não há relações correntes, ainda não há uma conclusão das coisas. É uma questão muito grave. Isso queria dizer isso à doutora Diana Ferreira. Temos a noção da gravidade dessa coisa. Sr. Presidente, sim, podem passar a palavra. Agradeço, podem passar a palavra como entenderem os... Eu aproveito para cumprimentar e já também vou andar, que ainda não tinha falado. Relativamente a esta questão da luz, como o Mário Mesquita disse, ainda não foi apreciada, embora tenhamos estado a falar, obviamente, no assunto, e ainda não recebemos qualquer documento, mas tudo indica que terá que ter um parecer da ERC e dado o peso e alguma gravidade, como o colega Dr. Mário Mesquita disse. Eu queria também aproveitar, relativamente a isto, ainda não há mais matéria, não iria aprofundar, mas queria também aproveitar para responder uma pergunta que ficou por responder logo no início, tem a ver com a publicidade institucional e porque me parece relevante, dado que são dinheiros públicos e da sua distribuição pelos órgãos regionais e locais. Relativamente à informação, queria só dizer que nós divulgamos um relatório mensal sobre a distribuição da publicidade institucional. E também, relativamente aos requerimentos que foram entregues aqui na ERC, que foram respondidos, um deles, inclusive, tinha sido já respondido, só que houve, pelo que eu percebi, uma confusão de circuitos e não terá chegado e depois foi reenviado novamente. Relativamente à fiscalização, foram feitas enormes melhorias na fiscalização da publicidade institucional e também relativamente aos dados que nós detectámos no cumprimento da distribuição, foi feito o devido relatório que foi enviado ao Tribunal de Contas para, tal como a lei obriga, para o procedimento das penalizações. Estas duas coisas passava João Pedro. Eu não tenho muito mais a acrescentar. Relativamente às questões da Global Media, eu julgo que a ERC tem uma intervenção a nível de parecer no âmbito do processo, uma vez que estamos em presença de uma operação de concentração que preenche os critérios necessários para a comunicação à autoridade da concorrência, a ERC terá que intervir para se pronunciar com um parecer que avaliará a manutenção ou não do pluralismo e da diversidade no âmbito da Agência Lusa com esta aquisição. Relativamente à questão da atividade sancionatória da ERC, a senhora deputada fez uma pergunta muito concreta se
depois das admoestações aplicadas, se a ERC toma alguma iniciativa para verificar se há um cumprimento ou não. Não há uma tomada enfim, essa iniciativa não é tomada enfim, o que acontece é que, e já tem acontecido algumas vezes, é que se após uma admoestação nos surge de novo uma queixa que é julgada procedente, a sanção acaba por ser uma sanção pecuniária ou uma sanção com uma gravidade maior do que a própria admoestação. Portanto, é assim que tem funcionado a intervenção da ERC nessa matéria. Eu julgo que não tenho mais a dizer relativamente a isso. Então, o tempo já está a concluir, mas façam assim umas apreciações finais. Nós damos aqui alguma tolerância, obviamente, até porque demos aos deputados, portanto agradecemos as vossas respostas. Senhora Presidente, queria só dizer que a ERC reconhece o esforço que os operadores relativamente às acessibilidades reconhecem esse esforço, mas gostaria que eles fossem para além do que tem sido feito até agora. No início do ano passado, iniciámos reuniões com todos os operadores para vermos que poderíamos fazer melhorias, mas infelizmente essas reuniões terminaram no primeiro trimestre, devido às circunstâncias que todos conhecemos. Pensamos que quando houver agora melhoras da situação, voltamos outra vez a essas reuniões. Concluíram a intervenção ou o Sr. Presidente ainda quer? Já concluímos o tempo? O Sr. Mário Mesquita queria dizer... Mais uns minutos de encerramento. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. O que eu queria dizer é que é muito difícil. É uma questão formal, mas talvez para o futuro a Assembleia pudesse ter em conta, é que para uma reunião com este tema, não é um tema localizado, estudo e formação médica, é um relatório de um ano, talvez a Assembleia pudesse fazer uma reunião em que as pessoas não mandassem tão pressionadas pelo cronómetro. Isto é uma sugestão. Mas eu estou a dar a tolerância e darei toda a tolerância para conseguirem concluir. Se quiser é só para chamar a atenção, mas estamos aqui a dar toda a tolerância para que consigam concluir. Eu não estou a dar toda a vontade, Sr. Presidente. Conheço a vontade, senão não estaria aqui a falar. Mas queria apenas dizer que para o futuro talvez fizesse sentido repensar o modelo destas reuniões em função da temática. Se for um caso pontual, é uma coisa. Se for um relatório de um ano de atividade, é outra. E é isso que eu queria dizer. Depois, por outro lado, também esperava ter saído daqui com alguma afirmação que nos desse a sensibilidade do que é que esta Comissão e estes deputados que seguem mais de perto da comunicação social pensam do modo como está a processar-se a cobertura televisiva e não só destas eleições presidenciais em curso, que evidentemente a ERC segue, acompanha e tomará posições quando for o momento oportuno para isso. Sr. Presidente, muito obrigado, os meus cumprimentos a todos os deputados, também em nome do Sr. Presidente e da ERC. Mas ouça, eu realmente gostaria que, dada a importância do que estamos aqui a debater, se sentissem que falta qualquer coisa muito grave que querem acrescentar, que não fiquem com isso por dizer. É claro que temos aqui estes cronómetros, mas a tolerância será dada neste sentido. Acha que quer acrescentar alguma coisa que ficou por dizer e que seja muito determinante para aquilo? Não, eu por um lado gostaria de dizer que o último aspecto que não houve tempo de desenvolver foi falado na primeira intervenção, que é a questão da violência doméstica e da ação que a ERC tem desempenhado nesse campo, que é uma ação bastante desenvolvida. Houve um colóquio onde fizemos a análise de toda essa questão no Ministério Nova de Lisboa, com a participação de membros do Conselho Regulador, técnicos da ERC, e vários docentes daquela instituição de ensino universitário. Mas não é matéria que se possa introduzir agora aqui neste final. Muito bem, eu só não queria que ficasse a sensação que tinha ficado aqui alguma coisa grave por dizer, isto era importante ficar concluído, mas se não tem assim mais nada para acrescentar neste momento... Outra coisa que eu queria dizer é que gostava bem de ter alguma reflexão dos deputados em relação a esta
questão das eleições presidenciais. Já ficou há pouco claro, acho que Presidente, antes de nos despedirmos, queria só acentuar 2 pontos. Um que se prende com a pergunta que foi feita do aumento dos trabalhadores da ERC. Eu já expliquei, mas queria dizer que a ERC, este Conselho Regulador, tem tido muito preocupação com o bem-estar dos trabalhadores da ERC. Conceder-lhes todas e as melhores condições laborais. Garantimos-lhes seguros de saúde que não tinham, extensíveis aos filhos até aos 25 anos de idade. Meio-dia, à tarde, todas as sextas-feiras, de dispensa de serviço para tratarem de assuntos pessoais e familiares. Justificação verbal, válida por 3 dias, perante o seu imediato superior hierárquico, de súbitos incômodos de saúde que lhe impeçam a comparência no serviço, não tendo em consequência de ficarem sujeitos a deslocações e à apresentação de declarações médicas tão difíceis em caso de doenças súbitas, sendo esta a regalia demonstrativa da confiança que temos nos nossos trabalhadores. Procuramos assegurar-lhes um bom e solidário ambiente da ERC, instituição que se quer de todos e que está à disposição incondicional de vossas excelências. Muito obrigado. Muito bem, então agradeço muito e espero que não sintam que não tenha ficado nada por dizer, que isso não pode acontecer aqui, apesar de nós termos estas grelhas por motivos operativos e práticos, para que seja possível, não é? Dada a intensidade dos trabalhos da Assembleia, mas agradeço a vossa compreensão e acho que demos toda a tolerância para que toda a gente se sinta acomodada dentro destas grelhas. E terminamos então aqui a audição do Conselho Regulador da ERC, agradecendo a todos, no nome do Presidente do Conselho, Dr. Sebastião Póvoas, despeço-me assim e dos senhores e senhoras deputadas com os meus desejos também que este ano seja muito melhor do que o anterior.